Olá, meninas, boa noite. Boa noite, Tiene, Joel, Adriana, Leide, Larissa, Vanessa, que entrou e saiu. Bom, estamos iniciando então o nosso terceiro/quarto semestre do curso de pedagogia de vocês, né? Esse semestre vai ter bastante disciplinas para vocês estudarem. Também vocês vão começar a produzir bastante coisa a partir de então, né? Para iniciar, eu vou dizer que quem quiser vir aqui assistir pode vir, está aberto, né? Não é obrigatório, mas pode vir. Quem quiser vir aqui assistir. Desculpa pelo atraso, estava aguardando o pessoal aqui imprimir as folhas para mim, para poder falar com vocês sobre as disciplinas. E vamos então às disciplinas deste semestre, né? A gente vai começar hoje com as 4 aulas de educação de jovens e adultos, né? Inicia hoje o ciclo de 4 aulas, e também de ludicidade e educação. Ambas terão provas no dia 10 de novembro, tá? Não vai ser como nas outras disciplinas, que acabou a disciplina já tem a prova. Essa não, a prova será no dia 10 de novembro. Teremos também hoje, vamos falar sobre o projeto integrador em grupo, vou explicá-lo, né? Já vou explicar para eles, até para que vocês possam já ir se organizando para fazer. Também vou falar sobre o estágio em educação infantil, que por motivo da Covid, ele vai ser de forma remota, né? Então eu vou orientar vocês como vocês irão fazer. E é bem facinho, tem só que produzir material, né? Então, ao longo das próximas semanas, eu vou explicar passo a passo de cada um deles e o que vocês devem fazer semana por semana, tá bom? A entrega do PTI está programada para o dia 27 de novembro. E a entrega do estágio está programada para o dia 27 de novembro, não, 27 de outubro. E a entrega do estágio está programada para 20 de outubro, tá? Uma semana antes, tá? Sempre na quarta-feira. Vamos ratificar isso, já isso bem explícito, tá bom? Logo em seguida, nós teremos a aprendizagem de matemática, que começa lá no dia 1º de setembro. E fundamentos, organização e metodologias da educação infantil, que também começa no dia 1º de setembro, e as duas terão as provas no dia 29 do mesmo mês, tá bom? No dia 29 começa a disciplina de corpo e movimento, né? Ela tem também 4 aulas, 27 de outubro é o dia da sua prova. E, por último, das disciplinas principais, nós teremos letramentos e alfabetização para finalizar o semestre. Começa no dia 27 de outubro e termina no dia 17 de novembro. A prova dela será no dia 24 de novembro, uma semana depois. Só que a gente tem as disciplinas transdisciplinares, né? Nós teremos práticas pedagógicas em pedagogia, condições de aprendizagem na educação infantil, que vai casar muito bem com o estágio de vocês, né? Que é em educação infantil. Elas já podem realizar as atividades, mas eu irei fazer a explicação dessa disciplina a partir do dia 10 de novembro, tá bom? Dia 10 de novembro, também em 4 aulas. Vai acabar lá no dia 1º de dezembro. E, por último, no dia 24 de novembro, começam as 2 aulas de cultura brasileira, que é de estudos diversificados. Essa também vocês vão fazer, tá bom? Já podem começar a fazer. Larissa, eu acredito que você começa a fazer um estágio também, viu? Eu acredito. Dá uma olhada no seu colaborar e vê se não tem a disciplina de estágio lá. Se tiver, você vai fazer, mas eu tenho certeza que você vai fazer, porque você faz junto com todo mundo. Então, você vai fazer junto com o mesmo grupo. Apesar de serem de semestres diferentes, vocês estão tendo a mesma grade, então não teria muito sentido no semestre que vem elas fazerem de educação infantil e você faz de fundamental 1, anos iniciais, e você está fazendo de infantil. Então você já começa a fazer agora também, até porque o curso de vocês são de 6 semestres, né? É menor, tá? Então vai fazer também. Já vai começar com o estágio. Bom, vamos lá, né?
Para iniciar, vamos começar com a educação de jovens e adultos, né? Educação de jovens e adultos é o que chamamos antigamente de supletivo, né? É aquele ensino que historicamente surgiu no Brasil a partir do projeto Angicos, lá do Paulo Freire, lá no início da década de 60, que foi um projeto que visava dar significado à aprendizagem para pessoas em idade não correta, né? Então, o que é a idade não correta? Eles não aprenderam na idade que deveria aprender, né? Antigamente, até uns 20 anos atrás, era muito comum a gente encontrar adolescentes misturados com crianças, né? Porque a gente não tinha muito essa distinção do que de fato era a educação para adolescentes, né? E também a gente vinha daquele exitoso livro da Branca não sei das quantas, né? Que é o Caminho Suave. Só que Caminho Suave para trabalhar com adulto não funciona, né? Então, a educação de jovens e adultos hoje a organização dela é mais para poder celebrar muito, inclusive, o que começou com Paulo Freire, porque tudo foi pensado a partir dele, né? A partir do seu projeto, né? E felizmente, quando ele foi totalmente reformulado com a última LDB, ele mudou aquele nome de ensinos supletivos para a educação de jovens e adultos, porque hoje não tem mais aquela coisa da necessidade de aprender exatamente como a criança aprende, o adolescente aprende, mas ele aprende de modo contextualizado, algo mais voltado para a sua realidade. Se hoje nós temos ensino mais contextualizado, inclusive para crianças e adolescentes, isso começou lá com Paulo Freire, com a forma exitosa que é trazer esse olhar para dentro da escola, né? Educação de jovens e adultos, a gente vai ver sobre a educação de jovens e adultos no Brasil, né? Então, a educação de jovens e adultos na sociedade brasileira, dimensões dos programas existentes, compreensão sobre o currículo e desafios referentes à promoção da EJA, né? Então, a gente vai conhecer e aplicar os fundamentos teóricos e metodológicos da EJA, adequados ao contexto da educação, né? Então, para a gente contextualizar, a gente vai conhecer, como eu falei, os aspectos ligados à trajetória histórica da EJA, estudar as legislações e documentos que amparam o trabalho na EJA e analisar os aspectos sociais, políticos, econômicos e, óbvio, culturais, que é o principal, contextualização do currículo nesse contexto educacional. Então, a gente precisa entender quais são os aspectos básicos da história da educação no que se refere à EJA, né? Existia antes do Paulo Freire um ensino para adultos ou pessoas fora da idade correta? Claro que existia, né? Existia sim. Também era um modelo muito utilizado por crianças. E isso acaba criando uma certa frustração. Não há aquela identificação do conteúdo para com o adulto, né? Para com o jovem. O que acontece? Acaba acontecendo um desinteresse. Desinteressou, ele acaba fugindo da escola, né? Vamos assim, invadindo, né? Porque não tem interesse, então não se sentia representado naquilo que ele estava aprendendo, né? Então, existia sim, antes do Paulo Freire, a EJA no Brasil, mas ele ainda era, como eu falei, muito voltado ainda para aquela visão do apostolado, da cartilha Caminho Suave, né? Um adulto vê lá, Ivo viu a uva, não dá, né? Então, além disso, a gente precisa compreender a identidade do público-alvo da educação de jovens e adultos. Por quê? Porque são jovens e adultos, né? Eles não são crianças. E é óbvio que a maioria das publicações que nós temos e que nós tínhamos até então naquela época, especialmente quando Paulo Freire iniciou, eram conteúdos muito voltados para crianças, né? Então, imagina uma adolescente de 15 anos tendo que ver aquele mesmo tipo de conteúdo que o seu irmão mais novo, ou que o seu vizinho mais novo estava tendo. Causa frustração, né? Seria a mesma coisa que eu falar com vocês, com muito tati-bitati, né? Ai, coisinha fofinha, vamos fazer assim, assim, não. Eles já sabem que eu sou meio doido.
Já não bate um pouco bem da cabeça, né? Mas por quê? Porque eu acredito que eu trabalho, por exemplo, falando com vocês, não como alunas, pura e simplesmente. Vocês serão minhas colegas de trabalho. Então, por que que eu já não posso falar com vocês no mesmo patamar, com a mesma linguagem? Buscar a mesma forma que eu falo, por exemplo, com um amigo meu, né? Somos todos adultos, né? É óbvio, tem gente que gosta, tem gente que não gosta. Eu acho que vocês estão gostando. Porque a ideia é justamente trazer mais facilidade para a compreensão de todos os conteúdos. Muitas de vocês, não vou dizer muitas, não. Parte de vocês pode não ter visto esse tipo de conteúdo acadêmico. Eu confesso para vocês, quando eu comecei a ter acesso a conteúdos acadêmicos, eram conteúdos muito duros para se ler. E eu precisava contextualizar, eu queria entender o que estava escrito ali, e era um pouco complicado, porque como eu vou, como eu vou encarar aquilo e como é que eu vou transformar aquilo em algo valoroso no meu dia a dia, como professor, futuro professor, né? Então, isso se fazia muito necessário pelo fato de que eu precisava compreender e depois inserir aquilo no meu conteúdo. É a mesma coisa que eu faço com vocês. Então, hoje, quando a gente pensa para uma educação de jovens e adultos, ou educação para pessoas em idade não correta, né, na idade não correta da alfabetização, a gente tem que levar em consideração essas questões, levantar essas questões, até para que a gente possa criar mais conteúdos significativos e, de fato, que haja aprendizagem, né? Então, primeira coisa, então vamos pensar aqui, como é que surge, então, de modo mais que oficial, né, a, a alfabetização de adultos, né? Ele começa a aparecer a partir do final da década de 50, lá em 1958, né? Para quem não lembra, governo JK, com a campanha nacional de erradicação do analfabetismo, né? Porque até então o Brasil era um país que tinha um alto grau de analfabetismo, né? Não chegava a ser como na década de 30, onde quase 70% da população era analfabeta. Já era menor. Mas a gente precisava superar e pelo menos igualar 50 a 50 naquele momento. Então, foi criado esse programa lá pelo JK, que deu um burburinho, né? Mas, 2 anos depois, a partir de 1960, houve uma influência do Paulo Freire justamente nos programas de alfabetização e educação popular. Por quê? Porque ele via que ainda a campanha nacional de erradicação se baseava, como eu falei para vocês, naqueles conteúdos voltados para crianças. E é chato, é muito chato para um adulto ter aquilo. Então, ele precisava achar um meio no qual aquelas pessoas que estavam ali estudando se sentissem inseridas no conteúdo, se sentissem valorizadas por quem ela é. Porque ver aqui no conteúdo era a mesma coisa, você realmente é analfabeto, é isso mesmo, né? Então, a partir do momento que ele faz parte, ele protagoniza a sua educação, ele já se sente mais inserido, né? Só que aí aconteceu o que alguns anos depois, né? Nós tivemos o João Goulart, que foi à China visitar, teve aquela marcha da família brasileira contra a moral e os bons costumes, afinal de contas, a ameaça vermelha estava por toda conta, né? O meu partido é o Brasil, né? Enfim, né? Nós tivemos o golpe militar, né? Que erradicou as influências do Paulo Freire, que era comunista assumido, né? E acabou criando, né, reformulando aquela campanha nacional de erradicação do analfabetismo, tornando-se no Plano Nacional de Alfabetização. Deu efeito? Deu nada de efeito, né? Mas precisava, pelo menos, para poder justificar o motivo de encerrar aquela influência negativa que tinha daquele comunista, né? Aquele barbado, aquele marxista, né? Só que ficamos assim no marasmo de quase 3 anos, né? Até que surgiu o mais conhecido de todos, que é o Movimento Brasileiro de Alfabetização, né? Que é o Mobral, né? O Mobral, ele vinha com uma perspectiva de retorno às nossas raízes, né? Por que era o Mobral? Era a mesma coisa que os jesuítas fizeram com os índios aqui no Brasil. Aquela alfabetização mais
mais voltada para você precisa aprender isso, né? E você não vai superar isso. É só isso mesmo, né? É o estigma, o bom e velho estigma da Gabriela, né? Nasci assim, cresci assim, sou mesmo assim, você sempre assim, né? E aí surgiu o Mobral, que até hoje fala, nossa, tanto que até um tempo atrás, né, quem for contemporânea minha vai lembrar que para poder humilhar alguém que escrevia mal ou se expressava mal, nossa, você fez o Mobral, hein? Né, virou até um sinônimo de xingamento, porque de fato era muito mecanizado e ainda voltava aquelas raízes do apostilado, óbvio. Ele tinha aquela coisa do conteúdo ser mais voltado para o adulto, mas ainda era aquela coisa meio apostilada, meio. É isso mesmo, e está muito bom, né? Isso perdurou por quase 20 anos, né? Por quê? Porque em 85, quando houve teoricamente a abertura democrática, né? Quando o governo militar deixou de estar presente no nosso país, o José Sarney sancionou a lei e extinguiu o Mobral e criou a Fundação Escolar, que era uma fundação que visava estudar as necessidades que essas pessoas tinham para fazer supletivo, né? Naquela época eram os estudos supletivos, né? E isso durou até a promulgação, até pouco antes da promulgação da publicação, perdão, da publicação da nossa atual LDB, porque em 96 surgiu o programa de alfabetização solidária, que é aquela alfabetização que aparece, por exemplo, nas igrejas, em centros comunitários, né, onde voluntários eles se dispõem a ajudar pessoas a ler e escrever, né? Tem muita validade? Não necessariamente, mas depois a pessoa poderia fazer uma prova, né? Eu mesmo cheguei a aplicar essas provas, né? Tanto como coordenador, no caso em Minas Gerais, nós éramos chamados de supervisores escolares, né? A gente aplicava para que a pessoa tivesse um certificado de ensino fundamental 1, né? Naquela época era do primário, né? No caso, em 96. E, felizmente, a partir da LDB de 96, nossa atual LDB, também é criado o Plano Nacional de Alfabetização e Cidadania, né? Em 99, 3 anos depois, né? Pouco menos de 3 anos depois, que já dá um upgrade naquela Fundação Educar, né? Hoje, aqueles estudos eles são muito, de fato, voltados para uma melhor contextualização. E isso acabou surfando na ideia de que a própria LDB determinava que todo o conteúdo precisava ser contextualizado tanto para crianças quanto para adolescentes. E isso migrou também para a questão dos jovens e adultos. Tanto que, nessa mesma época, deixou de ser ensino supletivo para ser EJA, né? O EJA, né? Que é como nós conhecemos hoje. E em 2003, para culminar tudo isso, nós temos o Programa Brasil Alfabetizado. Ele visava erradicar de forma completa, né, todos os analfabetismo no nosso país. Deu certo? Não deu. Tanto que, para isso, foi colocada uma meta de que a EJA deixaria de existir a partir de 2016. Nós temos EJA até hoje, porque ainda tem necessidade. Porque a EJA, ela não é só exclusiva da parte da alfabetização, né? Ela também ainda é voltada para aquelas pessoas que não quiseram terminar seus estudos tanto no Fundamental 2 quanto no médio, né? Eu não sei se vocês sabem como é que funciona a EJA. Alguém sabe como é que funciona a EJA? Aqui? Um por vez. Uma por vez. Não? A Joelma escreveu. Não tem problema dizer que não sabe, viu, gente? Não tem problema nenhum. Pode falar que não sabe. É normal, tem coisas que eu não sabe, que eu não sei, que eu tenho que fazer isso pesquisar. A EJA, isso aí eu já sei como é que funciona. A EJA funciona da seguinte forma. Elas são divididas em 3 etapas, assim como no ensino básico, né? É o ciclo de alfabetização, nós temos o ciclo de fundamental e nós temos o ciclo do ensino médio. Note que eu falei ciclo de alfabetização e depois de fundamental,
né? E não é fundamental 1 e 2, né? Ciclo de fundamental. Por quê? Porque o ciclo de alfabetização, ele vai englobar todos aqueles conteúdos que nós conhecemos que é historicamente de primeiro a quinto ano, hoje. Né, mas ele é muito mais focado para que a pessoa se alfabetize. Então, tudo aquilo vai aparecer como uma única série. Esse período ele pode durar tanto de 6 meses, que é o mais clássico de todos, perdão, como de 1 ano. Né? Pode chegar até 1 ano. Mas é só um período só, porque a ideia é alfabetizar as pessoas. Porque todos aqueles conteúdos que a criança aprende no Fundo 1 são conteúdos que a gente sabe de um meio, de uma forma ou de outra, mesmo não sendo alfabetizado quando nós estamos adultos, né? Sobre como que é a água, como que é o sistema solar e tudo mais, né? Então ele até acaba revendo isso através de textos que vão funcionar também como parte integrante da alfabetização, né? Então, por isso que é um ciclo de alfabetização e não é um ciclo por exemplo, de 2 anos e meio, né? Para cada série, para cada ano, 6 meses, né? Então, ele tem que saber, pelo menos, ler e escrever e dominar minimamente alguns conceitos, né? Geralmente, quando a pessoa sabe ler e escrever, ela apenas faz uma prova para dizer que tem que ter aquele conhecimento, né? Mínimo, né? Já o ciclo de fundamental, ele vai ser equiparado ao fundamental 2. Ele vai ter 4 termos, né, cada um com 6 meses, no qual ele vai ter aquele conhecimento de português, matemática, história, geografia, inglês, que mais arte. Só não tem educação física, né? Educação física a pessoa é desobrigada, né? E tem o médio, que são 3 termos, né, que são 1 ano e meio, no qual ele vai aprender todas as 12 disciplinas que lá tem nessa modalidade. Né? Então, é assim que funciona o eixo. Né? A EJA, ela também surgiu aqui, esses debates, né, a Campanha Nacional da Erradicação do Analfabetismo, também surge como uma resposta, né, positiva em relação à Declaração Universal dos Direitos Humanos. Direito dos homens, não dos direitos humanos, que foi assinado em 1948 lá pela ONU, né? Que é o conceito de cidadania, tá? Ele vai satisfazer o conceito de cidadania lá constante nessa declaração, que refere-se à condição adquirida pelo sujeito que consegue exercitar seus direitos assegurados por lei, né? Em 2014, o IBGE declarou que nós tínhamos 8,3% de brasileiros com mais de 15 anos analfabetos, tá? Então, ainda não erradicamos, mas para pouco mais de 50 anos já andamos um bocado, né? E hoje a EJA, especialmente na parte de alfabetização, que é a parte que mais interessa para vocês, a gente vai trabalhar o que com esses alunos, né? A gente vai trazer discussões sobre desigualdade, desafios diante da realidade existente, né? O cenário legislativo e a questão a questão das leis, né? Que é o cenário legislativo. Então, tudo isso é trabalhado de modo que não apenas alfabetize as pessoas, mas que eduque ela para ser um cidadão pleno, né? Que é a ideia da própria educação. Né? E é isso, gente. Para EJA, alguma dúvida? Alguma coisa que vocês queiram falar, contribuir, que não concorda? Que ótimo. Bom, eu vou dar uma quebrada aqui no vídeo, né? Vou parar com o vídeo. Isso vai acontecer outras 3 vezes para poder dar prosseguimento para outra disciplina, tá bom?